Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, alô você torcedor do Criciúma, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo eu vou trazer as informações pré-jogo de Goiás e Criciúma pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência, que bom vê-lo por aqui. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, nosso canal crescendo a cada dia, felizmente todos os dias está maior e isso, claro, com a sua colaboração, com você que compartilha os nossos vídeos, que comenta os nossos vídeos, que dá aquele like. Então agradeço muito essa interação que vocês têm conosco aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está presente no Instagram, @Lutei Magazine. E o WhatsApp é o 99402 7562. Goiás e Criciúma, vamos ao serviço do jogo, trazendo aí as primeiras informações deste jogo no estádio Arley Pinheiro, Campeonato Brasileiro, Série B, 15ª rodada. O jogo acontece nesta terça-feira, dia 8 de julho de 2025, às 19h30, no estádio Arley Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia. A partida terá transmissão do streaming Disney Plus. A campanha das duas equipes no campeonato até agora: o Goiás 29 pontos, segundo lugar, se vencer volta para a liderança, 14 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 69% de aproveitamento. O Criciúma tem 16 pontos, é o 16º colocado, em 14 jogos, são 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 38% de aproveitamento da equipe catarinense. O retrospecto entre as duas equipes aponta 30 jogos com 7 empates. São 9 vitórias do Goiás, 14 do Criciúma. O Goiás marcou 23 gols, enquanto o Criciúma fez 44. Os dados são do futeboldegoias.com.br. E a arbitragem vem do Ceará. Luciano da Silva Henrique apita o jogo, Luiz Carlos de Franca do Rio Grande do Norte e Anderson da Silva do Ceará serão os auxiliares. No VAR, o Marcelo de Lima Henrique do Ceará, ele que já foi do Rio de Janeiro. Então, estas as primeiras informações. Na sequência, nós vamos falar de escalações, tanto do Goiás, do técnico Wagner Mancini, como da equipe do Criciúma, do treinador Eduardo Batista, que já teve passagem pelo futebol goiano. Vamos aqui, então, começar pela equipe esmeraldina, a equipe mandante. O Goiás, que mantém algumas dúvidas, pelo menos o Wagner Mancini não deixou transparecer quem é que vai jogar, então nós salientamos ou alimentamos duas dúvidas aqui. O Gava volta ao time? O Pedrinho volta ao time? São as dúvidas que a gente coloca aqui para você, torcedor. Então, um provável Goiás para esse jogo contra a equipe do Criciúma: de Tadeu no gol, Diego Caito, Messias, Tite e William Lepo. A defesa é a mesma. Marcão, Juninho. A possibilidade da entrada do Rafael Gava no lugar do Vitinho, ele que foi titular diante da Chapecoense. E lá na frente o Wellington, Anselmo, Ramon e Arthur Caíque ou Pedrinho. Então são duas dúvidas que nós estamos alimentando. Rafael Gava podendo voltar ao time, assim como o Pedrinho nesse 4-3-3 do técnico Wagner Mancini. Agora vamos conferir também a escalação, ou a provável escalação, do Criciúma. Criciúma do técnico Eduardo Batista. Criciúma que não tem o Marcinho lateral direito e tem o retorno do Felipe Mateus, que deve ficar no banco de reservas. A equipe do Criciúma, distribuída aí num 3-5-2, ela deve ir a campo com o goleiro Alisson, um trio de zagueiros, Zé Gabriel, Rodrigo e Luciano Castan, os dois volantes, Guilherme e Morelli, conhecido da torcida alviverde, o Matheus Trindade, o Jonathan Robert e o Luiz Henrique, outro conhecido da torcida alviverde. Lá na frente, mais 2 ex-jogadores do Goiás, Diego Gonçalves e Nicolas. Então, só nessa formação aí, nós temos 4 ex-jogadores do Goiás: Morelli, Luiz Henrique, Diego Gonçalves e Nicolas. Todos eles agora defendendo a equipe do Criciúma do técnico Eduardo Batista. O que a gente pode esperar desse jogo? O Criciúma até vinha numa reação interessante, Venceu 3 jogos, depois empatou fora de casa com o América, mas acabou sendo derrotado dentro do Heriberto Rios pela equipe do Avaí num duelo catarinense. Já o Goiás, que vinha de 2 derrotas, conseguiu a recuperação fora de casa, batendo a equipe da Chapecoense e agora
tenta voltar a vencer, né, voltar a vencer dentro do estádio Ailê Pinheiro, onde perdeu o último jogo diante da equipe do Atlético. Eu não imagino o Criciúma saindo para cima ou tentando ter mais posse de bola que o Goiás. A tendência é que o time do técnico Eduardo Batista espere pelo Goiás, né, tenha uma postura um pouco mais reativa, e isso vai exigir que o Goiás faça algo que em poucos momentos ele conseguiu fazer dentro dessa Série B, que é ter qualidade para propor o jogo. É um modelo de jogo, por exemplo, contra o Atlético não funcionou, em alguns outros jogos que o Goiás precisou propor o jogo também teve certa dificuldade, então é um desafio aí para o Wagner Mancini esse jogo diante da equipe do Criciúma, especialmente se o Criciúma tiver essa postura que eu estou projetando que vai ter, que é uma postura mais reativa de esperar o Goiás, de aguardar o erro do Goiás. O Goiás tem que buscar o jogo, não tem como, está dentro de casa, precisa dos 3 pontos para voltar à liderança. 3 pontos que serão muito importantes também, que o Goiás pode colocar 8 pontos de vantagem no quinto colocado, o que sem dúvida é uma vantagem muito interessante, falando em apenas 15 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B até este momento. Então, é um Goiás que é fundamental voltar a vencer, né? Retoma a liderança, volta a vencer dentro de casa, né? Aumenta essa vantagem para o quinto colocado, vai realmente se estabelecendo, se fortalecendo como um fortíssimo candidato ao acesso para a Série A no ano de 2026. A respeito da formação, eu acho que seria interessante o retorno do Pedrinho e o retorno do Gava. Foram 2 jogadores que quando entraram lá em Chapecó, eles melhoraram a equipe. O Pedrinho teve participação decisiva nos 2 gols, é ele quem sofre o pênalti, é ele quem sofre a falta que origina o segundo gol, e o Gava conseguiu também entrar bem, inclusive é dele a assistência para o gol do Anselmo Ramon, o gol da virada da equipe alviverde. Então imagino, não sei se o Mancini fará isso, mas imagino que o Gava no lugar do Vitinho e o Pedrinho no lugar do Arthur Kaique são 2 substituições bem plausíveis, bem interessantes, caso elas aconteçam na equipe do Goiás. Então, como eu ia citando, o Goiás tem que ter essa capacidade para propor jogo. Ele tem que dar conta jogar no campo do Criciúma, mas sem dar aquela enorme facilidade para os contra-ataques, como aconteceu no jogo contra o Atlético, em que o Goiás tomou diversos contra-ataques ao longo do jogo, principalmente no primeiro tempo, inclusive perdeu o jogo assim em um contra-ataque já nos acréscimos do segundo tempo. Então, é uma situação que o Goiás vai ter que se ajustar para ela, ter a posse de bola, pressionar, jogar dentro do campo do adversário, mas também ter qualidade ao perder essa bola, não ficar refém aí à mercê dos contra-ataques do adversário, contando com a sorte, como o Goiás acabou fazendo no jogo diante da equipe do Atlético. É bem natural que o Goiás seja favorito para o jogo, tem um time melhor, tem uma pontuação melhor, tem uma campanha muito mais estável que a campanha do Criciúma, mas nessa Série B, todo jogo você precisa ter atenção redobrada. A distância técnica dos times não é grande, então qualquer adversário consegue fazer frente a outro em qualquer lugar. Dificilmente você vê um jogo desigual, desbalanceado dentro da Série B, tanto que a maior parte dos jogos terminam empatado ou com vitória por 1 gol de diferença apenas. Então não é uma competição onde ninguém fica sobrando em relação ao seu adversário. Então o Goiás precisa voltar a vencer dentro de casa, diante de um adversário que pode sim trazer dificuldades, um adversário que perdeu na última rodada, mas estava experimentando uma reação interessante dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, um clube tradicional, um clube que até o ano passado estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Goiás tem que ter por Criciúma todo o respeito, mas também é preciso ter coragem e competência para buscar a vitória, que será uma vitória importantíssima para a equipe alviverde nessa disputa da Série B, nessa luta para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Tá bem? E você, torcedor alviverde, o que é que você espera desse jogo na Serrinha? Jogo, inclusive, que vai marcar a inauguração, a apresentação, da estreia da nova camisa do Goiás, o novo uniforme alviverde, agora fabricado pela Diadora. Então, nesse jogo, o Goiás vai começar, uma nova história com um novo fornecedor. Claro, o torcedor sempre acaba ficando ansioso, para esses momentos. Então, nesse jogo contra o Criciúma, mas dentro de campo, torcedor, o que é que você espera do Goiás? O que é que você imagina? Qual seria a sua formação?
Fique à vontade aí para fazer o seu comentário, para dar o seu palpite, para fazer a sua observação sobre este Goiás e Criciúma. É sempre muito bom contar com a audiência de vocês. Caso ainda não seja inscrito, outra vez eu te convido a se inscrever, deixe o seu like e fique à vontade para fazer o seu comentário. Boa sorte ao Goiás diante do Criciúma. Depois do jogo eu volto com a minha análise do que foi este duelo entre goianos e catarinenses aqui no Futebol 62, a casa do futebol goiano na internet. Muito obrigado e até a próxima.